Capítulo 3. O Zeitgeber. Em 1992, Alexander Chizhevsky, um jovem cientista da Bielorrússia, revelou ao mundo uma teoria absurda: a de que todos os grandes transtornos na história do homem, como as inquietações sociais, a guerra e as revoluções, eram causados pela atividade do Sol. Esta afirmação extraordinária, contida no seu primeiro livro, Physical Factors of Historical Process, foram recebidas com um escárnio praticamente universal e, durante algum tempo, o jovem de 25 anos, meditativo e pálido, descendente de um tenor da corte e um membro da nobreza, que, aos olhos dos seus conterrâneos, já carregava a mácula de uma linhagem aristocrática, tornou-se um motivo de riso do recém-formado partido bolchevique, que lhe deu a alcunha de Adorador do Sol. Afinal, sugeria essencialmente que todos os eventos tumultuosos que levaram à libertação da Rússia do poder dos corruptos czares não tinham nada a ver com a ideologia ou a motivação dos trabalhadores do campo, mas sim com manchas solares. Como consequência, Chizhevsky passou anos em desgraça no seio da comunidade científica estabelecida, apesar do apoio do vencedor do Prémio Nobel, autor e ativista político Maxim Gorky. Mesmo assim, Chizhevsky, uma espécie de Da Vinci científico, continuou teimosamente a sua pesquisa, tentando criar ligações entre a biologia, a física, a geologia e o clima espacial que permanecia invisível para a maioria dos seus pares. Examinou penosamente os registros de todos os motins, batalhas, insurreições, revoluções e guerras, comparando-os com a atividade das manchas solares durante mais de 2000 anos em 71 países, incluindo o seu. A teoria foi comprovada. Mais de 3/4 de todos os episódios de inquietação humana, incluindo a Revolução Russa de 1917, ocorreram durante um máximo solar, o período de número máximo de manchas solares em qualquer ciclo. A única área que permanecia questionável era o mecanismo desta ligação cósmica, mas Chizhevsky tinha uma teoria. A nossa dependência do pulso cósmico do Sol pode ser medida por íons, ou carga em excesso no ar. Chizhevsky pode ter sido influenciado por um físico francês chamado Jean-Jacques Dortos de Mairan, que descobrira que uma das suas plantas fechava as folhas e adormecia à mesma hora todas as noites, mesmo quando posta em escuridão total. O mecanismo para esta estranha atividade estava mesmo debaixo do nariz de Mairan, mas na altura não o percebeu. Embora tivesse escrito um livro sobre a aurora boreal, rejeitava a ideia de que a atividade solar e o magnetismo pudessem ser responsáveis pelos horários regulares da sua planta. 2 séculos depois, Chizhevsky compreendeu imediatamente a ligação. Embora o governo soviético tenha acabado por oferecer a Chizhevsky o seu próprio laboratório, em grande parte devido à sua contribuição para o entendimento da ionização do ar, uma das pessoas que continuava especialmente pouco impressionada com as teorias do bielorrusso era Joseph Stalin, que exigiu, em 1942, que o cientista refutasse as suas ideias acerca da influência do Sol nos seres humanos. Qualquer prova de que a revolução tenha sido feita por outra coisa que não a progressão natural da luta da classe trabalhadora poderia ser catastrófica para o Partido Comunista. Quando Chizhevsky se recusou a fazê-lo, foi degradado para um gulag nas montanhas Ural. Passou lá 8 anos preso e, depois da sua libertação no Cazaquistão, seguiram-se outros 8 anos de reabilitação
tendo-se a sua frágil saúde deteriorado tanto que não viveu o suficiente para restaurar a sua reputação. Um ano após a sua morte, em meados da década de 60, quando a Academia de Ciências Soviéticas abriu os arquivos, a amplitude e previdência do trabalho de Chizhevsky foram totalmente reveladas. Tornou-se um herói póstumo, com um centro de ciências criado em seu nome, que abriga, num local de honra, o candelabro de Chizhevsky, um dos primeiros ionizadores do ar. Mesmo assim, foram precisos anos e o trabalho de muitos outros cientistas em todo o mundo para determinar exatamente o que andava Chizhevsky a fazer. Na América, o economista Edward Debye foi um dos muitos a serviço das teorias de Chizhevsky, especialmente como uma explicação para os ciclos alternados de expansão e recessão, numa tentativa condenada ao insucesso de ajudar o presidente Herbert Hoover a evitar a culpa pela Grande Depressão. Foi apenas nos anos 70, com o trabalho do biólogo Franz Halberg e de uma colega de longa data, a física belga Germaine Cornelissen, que a ciência tradicional começou, finalmente, a entender a extensão da nossa dependência da atividade volátil do Sol. Halberg e Cornelissen são caçadores de ciclos, ambos especialistas naquilo a que chamam cronomas, padrões repetitivos em biologia. Hoje, um idoso nonagenário, Halberg, dedicou uma vida de trabalho ao estudo das influências exteriores ambientais nos seres vivos. Em 1972, recrutou Cornelissen quando esta ainda era uma jovem pós-graduada, precisamente porque a sua tese de doutoramento fora sobre a análise de séries cronológicas que procura padrões em eventos que se repetem em intervalos regulares. Halberg já tinha descoberto que praticamente todos os processos biológicos operam de acordo com um horário previsível. Foi Halberg o primeiro a cunhar o termo circadiano. Circa é igual a por volta, dia é igual a dia. Para ritmos biológicos diários, como o nosso ciclo de sono-vigília e, mais tarde, o termo cronobiologia, os ciclos recorrentes de funções biológicas. Também fundou a instituição mais respeitável para estudar este fenómeno, os Laboratórios de Cronobiologia na Universidade de Minnesota, agora com renome mundial. Para onde olhavam, Halberg e Cornelissen viam novos ciclos e periodicidades. Durante anos de pesquisa meticulosa, a dupla descobriu que os processos biológicos de todos os seres vivos não apenas têm ritmos diários, mas também quinzenais, semanais e até mesmo anuais. O pulso e a tensão arterial, a temperatura corporal e a coagulação do sangue, a circulação de linfócitos e os ciclos hormonais, a variabilidade dos batimentos cardíacos e a maioria das outras funções do corpo humano sobem e descem de acordo com um horário relativamente previsível. Halberg demonstrou que o nível de tensão arterial na maioria das pessoas parece ter um pico entre o meio-dia e os 4 da tarde. Até tratamentos medicamentosos, como a quimioterapia, variam em eficácia de acordo com a hora em que são administrados. Depois de anos a observarem, confusos, os ciclos dentro dos organismos e se os genes do tempo, ligados por influências externas, podiam existir, Halberg finalmente concordou com a conclusão à qual Chizhevsky tinha chegado tantos anos antes. O sincronizador de muitos desses processos não está embutido, mas é, como muitos colegas seus referiram, a um Zeitgeber, termo do seu alemão nativo para guardião do tempo. Algum tipo de sinal ambiental externo que desencadeia e arrasta ou sincroniza os ritmos biológicos de todos os sistemas vivos. Embora o próprio Halberg detestasse o termo, pelo fato de este ser impreciso, muitos dos ritmos pareciam ligeiramente irregulares. Só por volta dos 80 anos de idade é que descobriu evidências de que o Zeitgeber residia no espaço sideral e que o botão principal não era a luz, mas sim, como Chizhevsky previra, campos magnéticos solares. Halberg
percebeu que a descoberta de Chizieski ia além das periodicidades dos ciclos, já que tinha descoberto uma séria verdade sobre a condição humana. Não estamos completamente ao comando do nosso próprio destino, particularmente do destino biológico. A esfera de influência sobre a nossa biologia não acaba no ambiente imediato que nos rodeia, ou mesmo na própria Terra, estendendo-se aos confins mais distantes do cosmos. Como muitos dos seus colegas em todo o mundo agora confirmam, o metrónomo de todas as coisas vivas, o que estabelece o ritmo dos nossos sistemas reguladores básicos e que nos mantém num estado de equilíbrio saudável, é o Sol. Este Zeitgeber cósmico é tão poderoso que pode inclusivamente influenciar o nosso tamanho físico, a longevidade, a estabilidade mental, a propensão à violência e possivelmente até aquilo que consideramos a nossa motivação individual. A nossa derradeira ligação ambiental, que nos molda a nós e às nossas vidas, está com uma estrela a centenas de milhões de quilómetros de distância. A Terra é, essencialmente, um ímã gigante, com os seus polos, a serem o Polo Sul e o Polo Norte, cercados por um campo magnético em forma de donut. Este campo geomagnético ambiente, ou magnetosfera, está em fluxo constante, sendo afetado pelo clima, por qualquer mudança geológica na Terra e até mesmo por movimentos desta na sua rotação diária, mas mais especialmente pelas mudanças extremas de clima no espaço, largamente causadas pela atividade feroz do Sol. A estrela benigna responsável por toda a vida na Terra é, essencialmente, um aglomerado de hidrogênio e hélio incrivelmente quente, do tamanho de aproximadamente 1 milhão de planetas Terra, trespassado por uma camada de campos magnéticos instáveis. Não é nenhuma surpresa saber que esta combinação imprevisível resulta em erupções vulcânicas periódicas que lançam gás no espaço como vórtices de campos concentrados, os borrões escuros na superfície do Sol, aos quais chamamos manchas solares, rompem-se e reagrupam-se de novas formas. Apesar desta combinação potencialmente anárquica, o Sol leva esta atividade a cabo de acordo com um horário bastante previsível. Os ciclos solares duram aproximadamente 11 anos, durante os quais as manchas solares se formam, se descarregam e começam a decrescer. Durante o período de crescimento, enquanto as manchas solares se acumulam, o Sol começa a lançar explosões gasosas na nossa direção, chamas solares, prótons em forma de bala de alta energia eletrizados, injeções de massa em coroa, bilhões de toneladas de gás e campos magnéticos com a força de bilhões de bombas atômicas. Todas transportáveis pelo ar e algumas apontadas para a Terra através do gás eletrificado do vento solar, que viaja a 7 milhões de km por hora. Esta atividade causa tempestades geomagnéticas extremas no espaço, as quais duram os momentos de intensa atividade solar, criam um efeito poderoso no campo magnético da Terra. Durante qualquer ciclo solar de 11 anos, podemos esperar 2 anos de tempestades eletromagnéticas severas, o suficiente para cortar partes da energia elétrica da Terra, interromper sistemas de comunicação de alta tecnologia e desorientar sistemas de navegação por satélite e de foguetões espaciais. Até recentemente, os cientistas recusaram a ideia de que o fraco campo magnético da Terra, 1000 vezes mais fraco do que um ímã em forma de ferradura normal, tivesse algum efeito sobre os nossos processos biológicos básicos, particularmente estando todos os seres vivos terrestres expostos a campos eletromagnéticos ou geomagnéticos em cada momento da vida moderna, tão dependente da tecnologia. Todavia, as últimas descobertas revelaram que os seres vivos têm uma pequena janela através da qual campos eletromagnéticos e geomagnéticos sutis, como o gerado pela Terra,
e não os campos artificiais gerados por tecnologia, têm um efeito mais profundo sobre todos os processos celulares nos seres vivos. Mudanças nesta carga tão fraca, particularmente naquelas de frequências extremamente baixas, menos de 100 Hz, influenciam profundamente quase todos os processos biológicos dos seres vivos, especialmente os dois maiores do corpo, o do coração e o do cérebro. Isto não devia ser uma surpresa, nota Cornelissen. Sabemos quando está por vir uma tempestade geomagnética, através das redes elétricas, diz. Os circuitos elétricos reagem à tempestade, bem como o coração, o cérebro, o sistema nervoso. De facto, o coração é o maior sistema elétrico do corpo. Na sua opinião, um ser humano é simplesmente mais um sistema satélite propenso a ser destabilizado ou até mesmo desviado da rota por uma tempestade elétrica no espaço. Os campos magnéticos erguem-se do fluxo de íons, eletrons e átomos com carga. Quando as forças magnéticas mudam de direção, como costumam fazer frequentemente na superfície do Sol, mudam o sentido do fluxo de átomos e partículas. Todos os seres vivos, incluindo os humanos, são feitos do mesmo material básico e, como intuiu Chizieski, qualquer carga de força magnética alterará o nosso fluxo interno, atômico e subatômico. A atividade magnética da Terra parece afetar mais diretamente as nossas membranas celulares e os canais de íon cálcio, vitais à regulação dos sistemas de enzimas dentro da célula. De forma particular, o campo eletromagnético da Terra parece apontar para os nervos simpáticos, os que se originam no peito e nas porções inferiores da coluna, incluindo a reação de luta ou fuga. De todos os sistemas do corpo, é a atividade do coração a mais profundamente perturbada pelas mudanças nas condições geomagnéticas. Em pessoas mais sensíveis, as tempestades geomagnéticas podem levar a uma paragem cardíaca. Corações saudáveis têm um alto grau de variação de batimentos do coração, mas uma quantidade considerável de atividade magnética diminui a variabilidade da frequência cardíaca, o que, por sua vez, aumenta o risco de doenças coronárias e paragem cardíaca. Quando a atividade geomagnética aumenta, o sangue torna-se até 2 vezes mais espesso e o fluxo sanguíneo diminui, uma receita para um ataque cardíaco. As ocorrências destes ataques e de mortes por doenças cardiovasculares aumentam significativamente sempre que há subidas na atividade geomagnética do ciclo do Sol, sendo que o maior número de mortes súbitas ocorre um dia antes ou depois de uma tempestade geomagnética. Num estudo, Albert registou as ocorrências de ataques cardíacos no Minnesota durante vários anos e descobriu um aumento de 5% nas ocorrências em períodos de pico de atividade solar. A frequência cardíaca humana também parece ser afetada por grandes mudanças no vento solar, tornando-se amplificada, especialmente quando a velocidade deste muda num período de 7 dias. Como se quisesse compensar a perseguição soviética de Chizieski, a Rússia tem estado na vanguarda de pesquisa dos efeitos da atividade geomagnética solar no corpo, inicialmente para determinar os efeitos do clima espacial nos cosmonautas enquanto estivessem no espaço. Os cientistas soviéticos descobriram que, para um cosmonauta, aumentavam os riscos de um ataque cardíaco durante uma tempestade magnética. Cornelissen também descobriu que as frequências cardíacas mais saudáveis, ou seja, as mais variadas, dos seus voluntários na Terra, ocorriam durante períodos com menor quantidade de atividade solar, enquanto certas frequências elétricas diminuem a variabilidade da frequência cardíaca, baixava durante as tempestades magnéticas. Além daqueles que têm no coração, o Sol tem um efeito profundo nos outros centros elétricos do corpo, o cérebro e o sistema nervoso.
Cientistas do ex-bloco soviético descobriram que, mesmo em voluntários saudáveis, a atividade elétrica no cérebro se torna altamente desestabilizada durante dias de tempestade magnética. A atividade solar também corrompe a própria sinalização dentro do sistema nervoso, sendo que algumas partes se tornam sobreativadas e outras não disparam. Cientistas da Academia Nacional de Ciências de Azerbaijão, em Baku, mostraram que grandes perturbações na atividade geomagnética parecem abalar o equilíbrio do sistema de comunicação elétrica do cérebro, superexcitando certas porções do sistema nervoso autonómico e baixando a atividade de outros. Quando o Sol explode, nós, de certa forma, também explodimos. A atividade geomagnética no espaço perturba o nosso equilíbrio energético, afetando profundamente a nossa estabilidade mental. Durante uma tempestade magnética, as pessoas com perturbações mentais tornam-se ainda mais perturbadas. Quanto mais alta é a atividade geomagnética, maior é o número dos distúrbios psiquiátricos gerais, maior é o número de pacientes internados por problemas nervosos e ainda o de tentativas de suicídio. Um ortopedista americano, Robert O. Becker, que fez várias experiências sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde, encontrou uma ligação entre tempestades solares violentas e internamentos em hospitais psiquiátricos. Há muitos anos, Alberg e Cornelissen colaboraram com vários neurocientistas para determinarem se o autismo era ou não influenciado por fatores geomagnéticos. Até então, nenhuma variação sazonal havia sido detectada no autismo. Não há mais crianças a desenvolverem autismo no inverno, digamos, do que na primavera. Quando Alberg e os colegas compararam a incidência de autismo com a atividade solar, descobriram, no entanto, uma característica distinta entre os ciclos geomagnéticos de 1,9 anos de duração e o insucesso das crianças em criar laços com as mães. As influências solares eram tão fortes que afetavam o amor materno. Existem muitas pesquisas, particularmente na Universidade Laurentiana do Canadá, que mostraram que ataques epiléticos resultam de perturbações geomagnéticas ou são exacerbados por estas. A morte súbita por epilepsia e a síndrome de morte súbita infantil também foram ligadas a altos níveis de atividade geomagnética. Num estudo, pesquisadores descobriram que a atividade geomagnética que afetava o campo geomagnético da Terra estava significativamente mais forte nos dias em que os pacientes sofriam de convulsões. A própria especialidade de Cornelissen eram os ciclos invisíveis e a sua relação com o vento solar e as mudanças na posição do Sol durante uma mudança de estação, como durante os equinócios, quando o Sol aparece no mesmo plano do que o equador da Terra e o dia e a noite são aproximadamente iguais em duração. Descobriu uma vasta gama de características próprias de ciclos solares em doenças mentais e epilepsia. Esta é mais pronunciada durante os equinócios vernais de primavera. E os suicídios e depressões seguem um ciclo de 1,3 anos que corresponde ao ciclo do vento solar e dos campos magnéticos interplanetários. Até mesmo o número de acidentes de trânsito costuma aumentar e cair de acordo com as estações solares. Outras evidências reforçaram a pesquisa de Cornelissen. Um estudo de cientistas da Universidade de Melbourne comparou todas as estatísticas de suicídio na Austrália de 1968 a 2002 com o índice diário de atividade geomagnética para esses anos. Descobriram nos números uma diferença fascinante entre os sexos. Havia flutuações sazonais pronunciadas correspondentes à atividade solar nas alturas em que os homens estavam mais predispostos a matar-se, mas as mulheres pareciam ter uma maior ligação ao Sol e estar muito mais predispostas a pôr termo à vida em períodos de fortes erupções solares, que ocorrem a cada 5 meses, ou de vento solar. Até mesmo as nossas medidas básicas à nascença, peso, altura, perímetro cefálico, peitoral e abdominal, acredita Albert, estão ligadas aos fluxos e refluxos dos ciclos solares de Hale, o ciclo completo do Sol, que atualmente é de cerca de 22 anos.
Quanto maior é a atividade solar na altura do nascimento, maior é a criança. Enquanto médico, o maior interesse de Albert na cronobiologia é o que diz respeito à medicina. Na sua maneira de ver, a nossa aparente impotência face a um Zeitgeber exterior é uma fonte de conforto. Se padrões como estes podem ser previstos, podemos criar comportamentos de compensação. Sabe-se que as infecções cardíacas após um ataque de coração, por exemplo, aumentam durante alturas de perturbações geomagnéticas. Por isso, pacientes de risco podem receber antibióticos como medida preventiva. Para esse fim, Alberg e Cornelissen criaram os biocos, Biosfera e Cosmos, um grande projeto multicentros que procura agir como um sistema de alerta precoce ao monitorizar continuamente certas variáveis fisiológicas causadas em pessoas suscetíveis pelo Sol e pelos planetas. O projeto de monitoração ambulatória de tensão arterial de Phoenix nas cidades gêmeas do Minnesota, por exemplo, pretende oferecer aos voluntários um monitor de pressão arterial ambulatório para que as pessoas com tensão alta possam verificar os efeitos dos picos de atividade solar nas suas artérias. O projeto dedica-se especificamente à baixa variabilidade da frequência cardíaca e a um fenómeno chamado SHAT, Circadian Hyperamplitude Tension, tensão de hiperamplitude circadiana, ou ondulações demasiado grandes na tensão arterial durante uma parte do dia. Durante níveis altos de atividade geomagnética, os pacientes com doenças cardíacas são aconselhados a não fazerem esforços súbitos. Os biocos também planeia investigar técnicas que protejam as pessoas das perturbações geomagnéticas naturais. Embora esteja satisfeito com todo este progresso, Albert teme que demore muitos mais anos, muitos mais do que a sua expectativa de vida, até que a medicina americana aceite a noção de que o clima no espaço influencia fortemente a nossa biologia. A Rússia é um dos únicos países que faz tentativas sérias neste tipo de medicina preventiva. Por exemplo, na Universidade Técnica da Geórgia, 3 conjuntos de bobinas de Helmholtz inundam um quarto com um poderoso campo magnético. Yuri Gurfinkel e os colegas pretendem usar esta instalação para pacientes cardiovasculares, especialmente aqueles que se encontram nos cuidados intensivos. As bobinas agem como uma poderosa forma de medicina preventiva, oferecendo um escudo compensatório contra aquilo a que Gurfinkel considera um assassino mais potente do que a dieta, o estilo de vida e até mesmo os genes. Ao criar estes sistemas de alerta precoce e escudos geomagnéticos, estes cientistas reconhecem abertamente que a nossa saúde física, até o nosso tamanho físico, depende inteiramente dos caprichos do Sol. Mas o que também veio à luz foi como o nosso comportamento depende igualmente da nossa ligação ao Sol. Nos seus últimos anos de vida, Albert dedicou-se a determinar se existia alguma verdade na afirmação de Chizieski de que o Sol exerce uma influência sobre os caprichos do coração humano. Ele e Cornelissen receberam um verdadeiro tesouro sob a forma de 50 anos de dados mundiais de atividades das testemunhas de Jeová, um registro penoso das horas que cada membro das 103 localizações geográficas passou a trabalhar pela sua igreja. Porque cada testemunha de Jeová tem o dever de recrutar novos membros para a Igreja. O registro das suas atividades ofereceu a Albert e Cornelissen uma oportunidade única de estudar se os seus esforços estavam, de alguma forma, relacionados com a atividade solar. Quando a dupla pôs os dados num gráfico, encontrou uma variação de picos e depressões gigantesca nos esforços de recrutamento durante um período de 21 anos, que corresponde diretamente ao pico e à depressão do ciclo solar de Hale, que tem a mesma duração.
Ao examinarem os dados de perto, comparando a atividade das congregações da Igreja de diferentes locais com a atividade solar nas latitudes correspondentes, descobriram que também estavam associadas às subidas e quedas na atividade geomagnética. Este trabalho ofereceu provas fascinantes de que a atividade geomagnética afeta certas áreas do cérebro envolvidas na motivação, exatamente como afeta o funcionamento físico, as medidas corporais e o desenvolvimento. Outros pesquisadores foram inspirados pelo exemplo de Albert, que repensou se a tendência de uma população para gastar ou poupar também é afetada pelo Sol, como afirmou Dewey durante a Grande Depressão. Pesquisas anteriores mostraram que as tempestades geomagnéticas afetam profundamente o humor das pessoas, algo que se relaciona com os julgamentos e decisões em situações de risco. Naturalmente, uma área de interesse imediato para os bancos era o efeito potencial da atividade solar nos mercados de ações, se a instituição que concede o crédito pode prever o que é, essencialmente, uma aposta arriscada, pode abortá-la à partida. Para examinar isso a fundo, o Federal Reserve Bank de Atlanta juntou-se recentemente à Boston College para estudar os hábitos de compra e venda dos americanos durante os ciclos geomagnéticos. Descobriram que, durante tempestades magnéticas, as pessoas estavam mais inclinadas para vender ações, tinham a tendência de interpretar as próprias reações físicas negativas à atividade solar como um clima económico negativo. Consequentemente, a procura por produtos financeiros de baixo risco aumentava, fazendo com que o preço dos produtos mais arriscados caísse ou subisse mais lentamente do que aconteceria de outra forma. Depois de controlar os ciclos sazonais de mercado e outros tipos de fatores ambientais e comportamentais que se sabe que afetam o mercado, a equipa de pesquisa do Banco de Atlanta concluiu que as tempestades geomagnéticas têm um efeito negativo nas vendas de ações da semana seguinte em todos os índices da Bolsa norte-americana. Períodos de calma solar, por outro lado, mostram evidências de vendas substancialmente altas. A Associação de Analistas de Segurança Técnica de São Francisco foi ainda mais longe ao determinar se esta atividade governa os períodos alternados de expansão e recessão, particularmente quando já se sabe bem que é um humor coletivo que governa a propensão de as pessoas desatarem a comprar tudo o que lhes aparece à frente ou a vender. Os analistas descobriram que as crises financeiras obedecem a um ciclo de 56 anos que, por sua vez, segue um ciclo previsível da Lua e do Sol, quando os ângulos entre 0 e 180 graus entre o astro e o satélite são repetidos com variações de um único grau. Depois dos ataques de 11 de setembro, Albert e uma equipa internacional do BIOCOS, formada por americanos e russos, voltaram a sua atenção para o terrorismo, comparando a atividade solar com os momentos em que ocorreram atos de terroristas internacionais ao longo de 40 anos, de 1968 a 2008. Descobriram que os picos do terrorismo coincidiam com os ciclos de vento solar e com o índice geomagnético da Terra. 90 anos depois de Chizieski ter sido enviado para o Gulag por causa das suas teorias malucas, Albert trabalhava com os russos para provar que o bielorrusso podia, afinal, ter estado no caminho certo. Albert e a equipa de colegas internacionais entendem agora que a biologia e o comportamento não são inteiramente individuais e que todos os seres vivos ressoam de todas as formas possíveis com o cosmos. Nas primeiras horas do dia 29 de julho de 1976, um miúdo obeso de 18 anos e com cara de anjo saiu do seu Ford Galaxy, tirou um revólver Charter Arms Bulldog calibre 44 de um saco de papel e atirou à queima-roupa em Donna Lauria e Jody Valenti, duas adolescentes que estavam sentadas no carro estacionado da segunda em Palm Bay depois de uma noite na discoteca Peachtree. Valenti ficou ferida, mas Lauria morreu instantaneamente.
O 8º Distrito da Polícia de Nova Iorque supôs que estava a lidar com um amante contrariado ou com uma tentativa atrapalhada de homicídio. No entanto, depois de 3 outros tiroteios em Queens, nos meses de outubro, novembro e janeiro, tendo os núcleos das balas encontradas as mesmas marcas características, a polícia percebeu que tinha um assassino em série em mãos. As autoridades e a imprensa locais começaram a catalogar semelhanças no modus operandi dos crimes nos 6 ataques subsequentes, particularmente depois de o filho de Sam, como os jornais chamaram o assassino, ter dado pistas em 2 cartas, uma deixada no local do crime, dirigida ao comandante da polícia Joseph Borrelli, e outra posterior enviada para o colunista do New York Daily News, Jimmy Breslin, semelhanças que estavam sempre a corrigir. Sam apontava para casais jovens em carros estacionados. Apenas atacava nos fins de semana, bem cedo. O seu território de caça eram ruas no Bronx e no Queens, onde casais se encontravam. Sam odiava a febre da disco que a cidade vivia, seguindo o enorme sucesso do filme Febre de Sábado à Noite, e tinha como álbum casais que saíam de discotecas. Ele tinha uma queda, ao que parecia, por jovens mulheres com cabelo castanho comprido, o que provocou uma corrida aos cortes de cabelo e às perucas louras, até que matou uma loura 2 dias depois do primeiro aniversário da chacina. Agora, ao que tudo indicava, as escolhas de Sam eram aleatórias e descontroladas. Ninguém está a salvo do filho de Sam, anunciava a primeira página do New York Post no dia 1 de agosto. Num dos verões mais quentes de que havia memória, as pessoas escondiam-se à noite atrás de cortinas fechadas e todos ficavam de fora dos carros estacionados. Ninguém reparou no único padrão do modus operandi de Sam, que tinha alguma consistência. 5 dos 8 ataques e todos os homicídios, excetuando um, tinham ocorrido durante a lua cheia ou a lua nova. Depois do assassino, David Berkowitz, ter sido apanhado, ter confessado os crimes e começado a cumprir as 6 penas de prisão perpétua, alguns membros da polícia e escritores, como Maury Terry, autor de The Ultimate Evil, convenceram-se de que ele podia ter estado envolvido numa seita que escolhia o momento dos assassínios propositadamente como parte de um ritual satânico. Mesmo que Berkowitz tivesse agido sozinho, a maioria dos policiais não se teria surpreendido com o fato de os ataques terem ocorrido em alturas especiais do ciclo lunar. Como qualquer polícia de serviço julga, uma lua cheia ou uma lua nova traz à superfície o pior das pessoas. A polícia prepara-se para taxas de criminalidade mais altas e mais telefonemas insultuosos do que o costume. Os hospitais psiquiátricos preparam-se para um número maior de internamentos, os hospitais para um maior número de mortes, os professores para terem salas de aula complicadas. A crença comum é de que o efeito da lua desestabiliza as pessoas, ficando estas mais violentas durante certas alturas do ciclo lunar. Pensa-se que os homicídios, os acidentes de viação, os envenenamentos acidentais, suicídios e os episódios de urgências hospitalares aumentam durante a lua cheia e a lua nova. Num estudo, Arnold Lieber, um psicólogo de Miami, que comparou o momento de homicídios com a atividade lunar ao longo de 15 anos, descobriu que o número de crimes deste género no condado de Dade aumentava drasticamente durante a lua cheia ou a lua nova, diminuindo significativamente de intensidade nos quartos crescentes e minguantes. Pensa-se que até mesmo os animais mordem com mais frequência quando a lua está cheia, de acordo com os dados de acidentes e do Departamento de Urgências de uma cidade inglesa entre 1997 e 1999. Os efeitos psiquiátricos seguem, supostamente, um momento lunar oposto. Têm picos durante a lua nova e descem na lua cheia. Num estudo abrangendo 11 anos, feito em torno de aproximadamente 19 mil pacientes num hospital psiquiátrico
a incidência de surtos psicóticos tinha um pico durante a lua nova e estava nos mínimos durante a lua cheia. O mesmo verifica-se nos suicídios. Entre as chamadas dos Centros de Prevenção do Suicídio registadas durante um período de 2 anos, a maior incidência nas mulheres ocorreu durante a lua nova e não na lua cheia. Pensa-se que a famosa síndrome lunar afeta inclusivamente o absentismo no trabalho. Vários estudos mostram que muitos mais indivíduos vão ao médico durante a lua cheia do que noutras alturas. Nem todos os estudos fazem associações tão claras. Um dos problemas, como os dados, é o fato de os pesquisadores procurarem uma relação simples, como um efeito que apenas se verifica durante a lua cheia, quando a realidade pode ser muito mais complexa. A sabedoria aceite é a de que qualquer influência lunar se deve ao efeito gravitacional do Sol e da Lua, como acontece com as marés, ou seja, por sermos constituídos por 75% de água, a Lua afeta-nos a nós como ao oceano. No entanto, as marés são previsíveis, ocorrendo a cada 12 horas, enquanto os efeitos lunares são vistos apenas 1 ou 2 vezes por mês. A explicação mais provável, diz Cornelissen, seria um subtil efeito submagnético ou alguma influência da Lua sobre a atração geomagnética bem estabelecida do Sol. Durante a Lua cheia, a Terra situa-se entre o seu satélite e o Sol, fazendo com que ambos entrem no nosso campo geomagnético. Durante a Lua nova, trocam-se as posições. A Lua coloca-se entre o Sol e a Terra, está o mais afastada possível do nosso campo geomagnético. É provável que o posicionamento da Lua amplifique ou emudeça a atração geomagnética do Sol e o campo geomagnético da Terra. Também é útil lembrarmos de que o mês sinódico da Lua, 29,5 dias, é apenas uns dias mais longo do que o período de rotação completa do Sol. Tudo isto faz sentido se olharmos para a Lua como um ímã gigantesco que modifica a influência geomagnética solar. Na verdade, pode ser, de fato, um ímã. Os estudos de amostras lunares, trazidas pelos voos de Apolo, mostram evidências de fortes campos magnéticos na pedra. Se a Lua tem a sua própria atração magnética, isto poderia causar uma mudança magnética quando ela passasse através da cauda geomagnética da Terra, como acontece a cada lua nova. O Sol e a Lua não são os únicos corpos celestes com efeitos sobre a nossa atividade física e mental. Há muitos anos, Jerry Mitrovica, um físico da Universidade de Toronto, e Alessandro Forte, do Institut de Physique du Globe de Paris, publicaram um artigo na prestigiada revista científica Nature, mostrando, através de cálculos e simulações matemáticas, uma relação entre as mudanças mínimas no formato e na rotação axial da Terra e os efeitos gravitacionais de outros planetas do Sistema Solar, particularmente Júpiter e Saturno. O artigo era bastante técnico, mas, por baixo do jargão científico, os cientistas faziam afirmações ambiciosas. Estamos a mostrar, pela primeira vez, que as mudanças na forma da Terra, quando emparelhadas com os efeitos gravitacionais de outros planetas, podem produzir grandes mudanças no clima terrestre, disse Mitrovica, que trabalha em nome do Conselho de Pesquisa em Engenharia e Ciências Naturais e do Instituto Canadiano de Pesquisa Avançada, Evolução dos Sistemas Terrestres. No seu modelo matemático, Mitrovica demonstra que a órbita da Terra é afetada pela atração gravitacional de Saturno e Júpiter. Em algum momento, durante os últimos 20 milhões de anos, a Terra encontrou ressonância
gravitacional nas órbitas de Júpiter e Saturno, diz, o que, em última análise, influenciou o ângulo de inclinação do eixo da Terra durante esse período. A atração gravitacional de qualquer planeta em particular é extraordinariamente pequena e muitos cientistas não acreditam no fato de ela, por si só, ter algum efeito no campo geomagnético da Terra. No entanto, Albert Cornelissen e os seus colegas acreditam no facto de o poder de atração de um planeta poder criar efeitos de marés, no âmbito das quais as forças gravitacionais dos vários planetas também interagem com os campos magnéticos do Sol e da Terra, bem como com o vento solar. Isto teria um efeito cumulativo sobre a magnetosfera, que, por fim, poderia ter efeitos profundos tanto no clima como na biologia. Alguns pesquisadores eslovacos levaram a cabo trabalhos nestas ondas lunisolares e demonstraram que a atividade geomagnética, assim como a solar, se correlaciona com a incidência de doenças como a epilepsia. Contudo, a história dos efeitos planetários pode ser ainda mais complexa. Todos os planetas podem exercer efeitos gravitacionais uns nos outros, o que é provável que resulte num efeito não linear e caótico. Carl Murray, astrónomo na Queen Mary College da Universidade de Londres, levou a cabo uma pesquisa que mostra que as órbitas dos planetas são elípticas e que os planetas giram em torno dos seus eixos com um grau específico de inclinação devido a efeitos gravitacionais. Também pode ser estabelecido um efeito ressonante entre dois corpos celestiais quando os períodos das suas rotações à volta um do outro se fecham numa relação matemática regular. Por exemplo, a Lua gira à volta da Terra durante o mesmo período de tempo que o faz em torno do próprio eixo. Outros corpos no sistema solar podem circular à volta uns dos outros em intervalos regulares, por exemplo, 2 ou 3 vezes mais do que o tempo que levam para girar sobre os próprios eixos. Embora a relação entre planetas só possa abrandar ou acelerar ligeiramente, mesmo a mais sutil das mudanças pode ter um efeito importante no clima e na vida biológica. Estes tipos de efeitos gravitacionais são amplificados quando vários planetas estão alinhados, como ocorre com o Sol, a Lua e a Terra durante um eclipse. Além dos efeitos caóticos que tem na gravidade, os campos eletromagnéticos criados por cada corpo solar podem interagir uns com os outros e afetar o Sol, a Lua e, claro, a Terra. Na verdade, alguns cientistas acreditam no fato de que a influência dos campos planetários da Terra e de outros planetas despoleta a atividade solar como manchas solares e não o contrário. Quando a Terra e o Sol estão posicionados num determinado ângulo em relação a um dos planetas maiores, como Saturno ou Júpiter, também isso afetará a formação de manchas solares ou explosões de plasma solar. Também se sabe que o campo magnético interplanetário entre a Terra, o Sol e o envelope geomagnético terrestre interage mais durante os equinócios, em boa parte devido à rotação do nosso planeta sobre o seu próprio eixo. Há muito que os cientistas sabem que, quando os planetas estão posicionados entre si, fazendo ângulos maiores em relação ao Sol a 90 ou 180 graus, por exemplo, afetarão a recepção de sinais rádio, o mesmo tipo de efeito, embora em menor escala, causado por uma atividade geomagnética solar instável. Estas inter-relações subtis podem ter, juntas, grandes efeitos sobre a Terra. Tudo isto pode soar extraordinariamente denso e complexo e um pouco como uma versão científica da astrologia, mas não é difícil de compreender se alterarmos a nossa percepção do que somos parte de um sistema planetário maior. Para entender o clima na Terra, é óbvio que temos de a considerar como um sistema dinâmico e em deformação, disse Jerry Mitrovica. Mas também temos de entender, mais do que julgávamos,
o lugar da Terra no Sistema Solar. Temos de desenvolver uma maior apreciação pelo fato de vivermos dentro de uma ligação cósmica de interrelações complexas e de fluxo constante. Mais do que entidades distintas, os seres vivos e a própria Terra fazem parte de um sistema energético dependente de forças siderais, gravitacionais e geomagnéticas. Albert vê este efeito poeticamente. O organismo vivo, diz, deve ser visto como um dínamo ou um ímã a viver na Terra. Um ímã ainda maior na atmosfera do Sol, com tempestades magnéticas a causar apagões nas cidades e nos corações humanos. A importância da descoberta de Chizieski e das evidências de Albert não podem ser subestimadas. Se estamos essencialmente à mercê dos mais ligeiros movimentos do Sol e da sua atividade, o trabalho de ambos representa uma enorme refutação da nossa deslocada crença em nós próprios como senhores do universo ou até mesmo de nós próprios. A Terra, os seus habitantes e todos os outros planetas à nossa volta existem dentro de uma esfera de influência coletiva, ressoando em uníssono. O nosso verdadeiro Zeitgeber é o efeito coletivo de todo o Sistema Solar. Em última análise, é difícil considerar o universo como qualquer coisa que não um todo unificado. Só poderemos começar a assumir o comando do nosso próprio destino quando considerarmos a ligação na sua inteireza como um superorganismo completamente interrelacionado. De certa forma, já o fazemos. Na verdade, é através da nossa interdependência que aprendemos a compreender o mundo.